Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 30 de maio. O meu nome é Luís Matias e, como é habitual, comigo estão Silvério Cunha e José Faustino. Para o programa de hoje não faltam temas, naturalmente, e na política começamos por falar da indigitação do Primeiro-Ministro Montenegro, que quer conversar com todos, com PS e Chega, a garantirem que o Governo passa. Lembro que o PCP já anunciou uma moção de rejeição ao programa do Governo. Silvério Cunha, muito boa tarde, bem-vindo. Para já, a tranquilidade da oposição a dizer que a AD não vai ter problemas neste momento. É isso? Pois, de facto, é verdade que a AD não vai ter problemas neste momento, porque, de facto, o que vai acontecer é que realmente o resultado eleitoral fez com que, de algum modo, agora tudo ficasse paralisado. Vamos cá ver. Há aqui uma questão que é interessante. Eu acho que, claro, vai ser uma situação provisória, por uma razão, porque quer o PS, quer o Chega estão em situações muito diferentes. O Chega está, digamos assim, a saborear a sua vitória, o PS está a reorganizar-se e neste momento talvez a ninguém interessa, o PS não interessa necessariamente pôr em causa, digamos, a estabilidade governativa. Também não vejo que institucionalmente ela tivesse possibilidades de ir para a frente, qualquer tipo de manobra de instabilidade. Eu creio, no entanto, que, apesar de tudo, para já não há problema, mas a prazo isso é uma situação insustentável por uma razão, porque a dinâmica partidária obriga necessariamente a que o PS e o Chega, de uma forma ou de outra e em posições diferentes, tenham que passar, digamos, ao ataque. Porquê? Porque o Chega, porque é um partido que se diz antissistémico, embora eu pense naturalmente, que já disse aqui na semana passada, o Chega, a partir do momento em que passou a ser o segundo partido em número de deputados e o terceiro partido em número de votos, não interessa para o caso, é a mesma coisa, a partir do momento em que passou a ser um partido estruturante do sistema, está dentro do sistema. E, portanto, todas as suas estratégias têm implicações no sistema, ao passo que o PCP, nesse aspecto, não tem essas implicações. O PCP vai anunciar uma moção de rejeição, porquê? Porque agora quer liderar, de algum modo, a oposição antes de todos os outros. Nesse sentido, o Chega, aliás, a posição do Chega de viabilizar o governo da AD não deixa de ser um favor ao PCP, porque assim o PCP passa a ser, a polarizar, digamos, aquilo que será o descontentamento futuro, assim se pode dizer. Embora, naturalmente, o PCP faça isso sem conhecer o programa do governo. Portanto, faz isto por uma questão ideológica, de posicionamento ideológico, porque pressupõe e acha que tem a certeza de que, efetivamente, o programa do governo não vai servir os interesses do eleitorado em geral. O PCP está muito apostado na ideia de que o eleitorado que votou Chega e votou AD é um eleitorado que está enganado e, portanto, vai fazer disso uma bandeira e, provavelmente, por isso é que esta posição do PCP se antecipa, antes de mais e acima de tudo, mesmo antes do programa ser apresentado. Ora, bom, sendo assim, e como portanto, é uma rejeição político-ideológica, antes de mais, porque não é uma rejeição sobre conteúdos, porque não sabe qual é o conteúdo. Pode até acontecer que o conteúdo seja surpreendente ou não sei, mas acontece que vai ser assim. O PS e o Chega, de facto, vão fazer isto nos próximos tempos, até porque as autárquicas e depois as presidenciais, e, portanto, vão estar quietos, digamos assim, a ver como é que se vão reposicionar as forças. Porque, e termino agora, é bom dizer o seguinte: quer esta correlação que se estabeleceu com estas eleições é uma correlação, vou ser, digamos assim, benigno e vou dizer assim, benigno não, peço perdão, equânime, e vou dizer assim, é uma correlação tão complexa e volátil como foi aquela que deu a maioria a António Costa a seguir ao Covid. É bom lembrar isso. É bom lembrar que estes deslizamentos súbitos de eleitorado, como deslizamentos de terra, são súbitos, muitas vezes razões estruturais só se vêm descobrir mais tarde, e portanto há uma grande volatilidade. E neste momento, portanto, quer o PS, quer o Chega, querem estudar muito bem qual é, digamos, e consolidar as suas posições. E precisam, portanto, para isso ter uma estratégia, precisam pensar. E o momento atual é bom para isso. José Faustino, por ser momento para pensar, é que o PS e o Chega dizem que o Governo não terá aqui problemas de início para apresentar o seu programa e começar a trabalhar, como dizia a canção da AD. Boa tarde. Bom, o ponto aqui é que já falaremos à frente sobre os resultados finais das legislativas, mas sobre a indigitação do Primeiro-Ministro Montenegro, o Luís Montenegro para Primeiro-Ministro, no fundo havia 3 cenários em alternativa, que eu a semana passada falei neles, e verifica-se aquele que se previa, naturalmente, a AD formar governo sozinho.
Partido Socialista está numa posição que não pode rejeitar, não pode inviabilizar o governo, não convém de forma nenhuma, porque quanto mais atitudes tomar negativas, mais eleitorado perde e menos gente começa a acreditar no Partido Socialista. E eu não tenho tanta certeza que serão coisas não muito consolidadas, como diz o professor Silvério Cunha. Eu acho que a tendência é para o PS descer, para o Chega subir e para a própria AD subir ou consolidar essa, qual o risco da coisa avançar. Porque parece-me que a classe política, aqueles que falam aí, jornalistas e fazedores de opinião, não aprenderam nada nas legislativas. Continuam a cometer os mesmos erros. Ontem mesmo começaram a cometer que havemos de falar muitas vezes, que era aqui mais à frente, começaram já a cometer outro erro, que é com a apresentação da candidatura do Almirante Gouveia Melo, e, portanto, insistem sistematicamente nos mesmos erros. Que, infelizmente, não são erros que tragam a isenção, mas que beneficiam, às vezes, aqueles que eles querem prejudicar, o que é uma coisa extraordinária. Portanto, não acertam bem no alvo. O problema do voto favorável do PS, não havia outra alternativa, quer dizer, o PS fica bem visto aos olhos dos portugueses e toda a gente, e até dos próprios militantes, viabilizar o governo, porque não faria sentido de outra maneira. O Chega tinha duas opções, nunca tinha a opção de votar contra, e mesmo que votasse não adiantava nada, mas não lhe convém isso. Mesmo correndo o risco, como disse o professor Silvério Cunha, de o Partido Comunista, com a moção de rejeição, parece que lidera a oposição, mas não lidera, quer dizer, com 3 deputados não lidera nada, não lidera coisa nenhuma, não é? Zero. É da segunda ou terceira divisão do Parlamento. Não lidera nada, não tem importância nenhuma. Ou tem uma importância 3, grau 3 num grau de 230, não é? É uma coisa muito pequenina, é muito pouco por cento. De maneira que o Chega, abstendo-se ou votando a favor, é exatamente o mesmo, ou até contra. Eu não sei, vamos até ao lavado dos cestos a vindima, eu não sei se eles vão mesmo votar a favor. Eu estou convencido que o Chega, à última da hora, acaba por votar pela abstenção. Mas o Chega, que foi o partido mais votado nos círculos da imigração. O PSD recuperou um deputado e o PS, pela primeira vez, não teve qualquer eleito nos círculos fora do país. Silvério Cunha, há uma análise que se possa fazer deste resultado? Sim. Uma das análises que se retira dessas eleições é que houve, de facto, um terremoto, não é? O terremoto foi o Chega ter crescido como cresceu, em grande medida, não exclusivamente, evidentemente, e isso ainda os estudos sobre as transferências de voto ainda vão ser feitos, mas é evidente que parte do eleitorado que vota PS votou no Chega. Portanto, houve uma espécie de salto, digamos, por cima do PSD, o que contraria aquelas teses tradicionais da ciência política que dizem que os eleitores, quando são muito fiéis a um partido, regra geral, quando ficam desgostosos com o seu partido habitual, na primeira vez tendem até a abster-se, e só na segunda é que mudam de partido. Isso não é bem assim, mas acontece que era tradicionalmente assim. Depois passou a ser a proximidade ideológica. Agora é diferente. Porquê? Porque nós estamos a viver num novo contexto internacional e até, eu diria, geocultural, que é uma questão que tem sido pouco falada, geohistórica, uma nova realidade geohistórica e geocultural. E acontece que, nessa nova realidade, há coisas que passaram a ser mais voláteis e coisas que passaram a ter mais interesse e mais importância. Por exemplo, a questão dos votos de fora da imigração dos portugueses que estão no estrangeiro é muito interessante por uma razão, porque, no fundo, a questão é esta. Nós hoje não estão afastados da grande questão que se coloca, por exemplo, da globalização. Nós, como sabemos, temos hoje, perante o globalismo, o exagero da globalização, temos também um exagero ao contrário, que é o etnonacionalismo. Ora bom, um não passa sem o outro, alimentam-se, aliás, um ao outro. E acontece que, neste momento, precisamente, quem está, por exemplo, fora do seu país, sente muito isso. Eu chamo a atenção para um ponto curioso. Recentemente, na Suíça, onde 3,5% da população é portuguesa, neste momento, migrantes,
Ao contrário que se julga, a Suíça é um país caladinho, é um país aparentemente é muito próspero, é um país onde se ganha muito bem, onde há muitos imigrantes portugueses que se sentem muito bem lá, mas 3,5% da população é muita gente. A Suíça tem 9 milhões de habitantes, portanto 3,5% da população ser portuguesa é muito, muito importante. E acontece que, são muitos, e acontece que há uma coisa que sucede, é que os inquéritos de opinião que há na Suíça são fortemente contra os migrantes portugueses. Uma coisa muito curiosa. Na opinião pública suíça há uma maioria de pessoas que até tende a olhar para os migrantes portugueses como muitas pessoas cá olham para os imigrantes agora estrangeiros. De uma forma muito estranha. Porque quando nós falamos em xenofobia para aqui e para lá, independentemente agora de questões ideológicas, há sempre uma reação ao estranho e uma reação negativa. Isto está acontecendo em toda a Europa, note-se. E assim como, por exemplo, quando os nossos imigrantes foram para a França nos anos 50 e 60, eram tidos como os primitivos, e isto está escrito nos jornais, em revistas, era dito nas rádios, hoje há livros sobre isso, com gravações e fotos. Acontece que nessa altura, hoje está a acontecer uma reação do género passado 50 anos. Houve uma espécie de globalização feliz dentro da Europa, com a União Europeia, mas agora, com a globalização global, se me permite assim o exagero, acontece que agora temos gente de todo lado e as populações estão a querer voltar de novo a um certo etnonacionalismo, e nota-se isso em alguns sítios. Ora, o que é que se põe aqui, o que é que tem a ver com os sítios de imigração? É que o Partido Socialista tinha sempre os seus eleitores na Europa como sendo aqueles migrantes que tinham ido por razões muito diferentes da necessidade pura e dura. Só começaram os anos 50 e 60, foram daqueles migrantes que foram para lá viver, mas que muitos quiseram voltar, só quem ficou lá e que se integrou. Essas pessoas integradas tinham uma ideia muito europeia das coisas, e o partido mais europeu até os anos 90 foi, sem dúvida nenhuma, o Partido Socialista. O PSD é um partido muito mais nacional, muito mais interior, sob esse ponto de vista. E acontece que era natural que o PS ganhasse. Agora o que se notou é uma coisa, é que o nosso migrante está noutra situação. Inclusivamente, pode estar numa situação curiosa, que é de acontecer que, não se sentindo bem em certos países, possa votar em partidos também que têm reservas contra os imigrantes. Porquê? Porque aquela questão dos os és e os is, não é? É porque aquela questão, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes é como hoje em Portugal. Nós neste momento temos migrantes portugueses que estão cá há mais anos, mas isso sempre aconteceu. Aliás, há estudos sobre isso históricos. Temos cá migrantes hoje que estão cá há mais tempo e que são contra os novos migrantes. Que é uma coisa curiosa. Isso não deve ser a expulsão dos novos imigrantes, que é uma coisa muito curiosa e contraditória. Portanto, acontece que isto está a dizer que o ambiente geocultural e geohistórico mudou muito. E o Partido Socialista, portanto, perdeu esse eleitorado. Não me admira nada, devo dizer, não me admira nada, e devo dizer mais. Isto só comprova aquilo que eu há bocado disse, que é os partidos, quer o Chega pelas razões de vitória, quer o PS pelas razões de derrota, têm de voltar a repensar-se em vários aspectos. A AD não, mas está a manter o equilíbrio. Aliás, mas isto é o equilíbrio que eu penso que a AD foi talvez o único. Eu quando digo AD, digo PSD, enfim, diz AD, mas eu gosto de dizer PSD, porque é mais real, mais substantivo. O PSD, de facto, foi o partido que consolidou melhor o seu miolo e massa eleitoral. E acho que aí o bloco histórico que apoia o PSD é um bloco, sem dúvida nenhuma, mais forte e mais sólido que o bloco que apoia quer o Chega, quer o PS. José Faustino, este foi um resultado que trouxe surpresa também nas legislativas. Pois, eu aqui, a semana passada, as minhas previsões também me surpreendeu, como a eleição toda a nível do continente e das regiões autónomas me surpreendeu. Eu previa, e aqui para efeitos de cálculo do que falámos, demos 2 ao Chega, portanto não deixou de ser vitória. A novidade é que ganhou, de facto, nos 2 círculos e manteve os 2 que tinha, e o PSD roubou o do PS. Este é que é facto. Isso, para mim, foi surpresa. Portanto, embora esta última semana talvez não, porque depois de perceber as tendências, era lógico que assim fosse. De qualquer modo, mesmo que se projetassem os resultados do ano passado, o Chega seria, de facto, o segundo partido com maior número de deputados. O mais votado continua a ser o Partido Socialista, ali com uma pequena diferença de poucos milhares de votos. Agora, o ponto que aqui importa, e o professor Silvério Cunha falou isso um pouco, os motivos sobre porque é que as pessoas votaram no Chega ou não votaram, porque é que desviaram, porque é que o PS teve este resultado, porque é que a AD reforça, porque é que o Chega sobe, tudo isso. Para mim, o subir, como já temos aqui falado, não foi surpresa, esperava que não subissem tanto.
Eu resumi isto de uma forma muito simples, sem prejuízo, em futuros programas, de voltarmos a falar sobre a questão da matemática eleitoral, falarmos sobre as questões da origem sociológica com influência nos partidos e das suas massas de apoio. O ponto aqui é muito simples e o André Ventura, embora depois das eleições apareça aparentemente com um ar mais moderado, ainda teve até a ocasião um canal de televisão de dizer que não se vai moderar coisa nenhuma. Vai posicionar-se em função dos resultados eleitorais, mas que não vai falsear as expectativas criadas aos eleitores. E com uma outra nuance, há sempre pequenos segmentos, coisas sempre para estudar, mas de um modo geral, porque é que as pessoas votaram no Chega? Por uma razão muito simples. Verdade ou mentira, goste ou não se goste, a linguagem, aquilo melhor dita, mais ou menos correta, aquilo que André Ventura diz é aquilo que a maioria do povo diz nos cafés, nas tabernas, nos sítios. Eu frequento esses sítios. A maioria não direi, os 20 e tal %. A maioria, professor, aquilo é a conversa. Repare, um militante do Partido Socialista ou até do Partido Comunista, ele não deixa de ser votante dos partidos. Porque isso é como o Benfica, o Sporting e o Porto. Votam no clube. Estão no clube, não quer dizer para benfiquistas, estão todos com este problema da taça, mas muitos benfiquistas acham que a direção do Benfica se está a exceder demais na conversa, por exemplo. Que a coisa tem que ser tratada a outro nível. As pessoas percebem isso. Embora haja críticas, o Benfica não ganhou o campeonato, nem ganhou a taça, mas eles não deixam de ser benfiquistas nunca. E aqui é o mesmo, percebe? Agora, a linguagem é a mesma. Um tipo de partido comunista, um partido de qualquer outro partido, entende-se perfeitamente com os outros. Só que aqueles que não têm um clubismo, chamamos-lhe assim, entre aspas, em relação aos partidos, esses votam à vontade no Chega, não tem problema nenhum. O que dá os tais 20 e tal %. Mas, do modo geral, é aquilo que as pessoas pensam. Eu dou-vos só um exemplo, que é uma coisa que eu acho, não está aqui, aquele que chamam de macaco, não quero chamar nomes a ninguém, mas toda a gente chama macaco, não sei o nome do homem. Arranjou essa brincadeira. Não faço juízo de valor. Madureira, sim. Madureira. Não faço juízo de valor sobre Super Dragões. Se é boa pessoa, se é má pessoa, se é isto, se é aquilo, se será culpado, se não será culpado. O que é certo é que ele está preso há um ano e tal, na minha opinião, erradamente. E outro dia, entre amigos, à volta de uma mesa e de um copo, eu dizia: o macaco é o que é Porto e tal, benfiquistas, poucos sportinguistas, portistas nenhum. O rapaz também prenderam o macaco, soltem um macaco, dizia até de brincadeira, gargalhado da geral, e diz assim: bom, se ele está preso, alguma coisa fez. Isto continua a ser assim. Esta é a linguagem que as pessoas, mas bons chefes de família, como se dizia antigamente e como se poderá dizer hoje, eu estou-me borrifando para os termos malditos ou não, gente honrada, gente cumpridora, boa gente, tem este tipo de raciocínio. As pessoas falam a mesma linguagem que o André Ventura, percebem perfeitamente aquilo. Porque, quando se diz assim, o racismo, mas o jornalista não pode dizer que a pessoa é negra, ou que é branca, ou que é chinesa, ou que é cigana, ou que é isto ou aquilo. Mas, na verdade, são. Claro. Eu, junto da minha casa, vivo uma data de famílias de cigano. Eu sei muito bem o que é que eles fazem. Não vale a pena haver ilusões. Claro, não me interessa a conversa do André Ventura para nada, mas parte do que ele diz é verdade, não é mentira. Agora, a criminalidade tem relação com a imigração? Não sei. Nem uns sabem, nem outros sabem, porque a estatística não pede as nacionalidades. Não se sabe. Ninguém, em rigor, pode dizer que é falso ou que é verdadeiro. Agora, ele parte do princípio que é verdadeiro. Parte do princípio que os ciganos não trabalham. É muito largo. Há ciganos que trabalham. Eu sei que trabalham. Alguns à sua maneira e outros dentro daquilo que é para nós tradicionalmente o chamado trabalho. Enfim, onde há brancos, onde há negros, onde há amarelos, onde há azuis, onde há ciganos, onde há outras raças, quaisquer outras etnias, há pessoas boas e há pessoas más. Agora, eu posso dizer isto ou aquilo ou aquilo outro, é totalmente verdade, em alguns casos não se sabe. Noutros sabe-se que não é verdade, mas as pessoas pensam assim. Deste resultado eleitoral nas legislativas nos círculos fora do círculo nacional, círculos da imigração, passamos para
um tema que surgiu logo após o resultado eleitoral, com a formação do Parlamento a dar 75% a partidos à direita. Ele fez uma proposta de revisão constitucional. Não sabia a posição do PST, mas depois de indigitado, Montenegro disse que não era tempo para isso. É a resposta mais adequada, Silvério Cunha? Bom, a questão da revisão constitucional é uma questão que se divide em duas partes. Uma parte é, digamos assim, aquilo que eu chamaria qual é o conteúdo, digamos assim, ideológico da Constituição, se ela pode ser localizada a esse nível. A segunda parte é sobre se há assuntos que podem ser, digamos assim, revistos para efeitos até de um aperfeiçoamento do texto constitucional. Devo dizer que, quanto a esta última parte, devo dizer o seguinte: isso tem feito ao longo dos anos, a Assembleia da República já introduziu muitas modificações na Constituição e tem havido revisões regulares da Constituição. E devo dizer que há uma questão que se levanta sempre, seja nos conteúdos, seja nas questões de ordem técnica, que é a seguinte: a nossa Constituição prevê a possibilidade da Assembleia da República de, quando em vez, ter funções constituintes de revisão constitucional. É uma questão muito polémica na teoria de direito, porque, como sabe, há constituições rígidas, a americana é muito rígida, por exemplo, há constituições muito flexíveis, há constituições programáticas, há constituições dirigentes, que são inamovíveis, etc. A questão não é essa, a questão liga-se muito com um problema de outra ordem, que é as constituições, em regra, são o quê? São uma lei fundamental que tem um desenho de sociedade. Um desenho onde, teoricamente, será um chapéu de chuva comum. E, portanto, a grande questão que se põe é essa. É, a partir desse momento, todas as normas, porque, como já aqui disse várias vezes, não há sistema social nenhum onde haja uma liberdade infinitamente elástica. Nunca há. Há sempre princípios que regem, de uma forma mais ou menos elástica, digamos assim, a vida da sociedade. A nossa a Constituição tem essa função, orientar as normas gerais, dentro de certos princípios. Portanto, há normas constitucionais e há princípios constitucionais. Acontece que, atualmente, quando se fala, portanto, a questão é, a Constituição, portanto, tem, à partida, conteúdos, digamos, de legitimidade, e depois há conteúdos que, à medida que vão sendo mudados, são mudados em termos de sistema de legalidade. A Assembleia da República, quando revê a Constituição, está a usar uma faculdade legal. A pergunta que se coloca é tudo isso sempre legítimo? Levantam-se aqui vários problemas. Eu começo por um que é aparentemente insignificante, mas que na verdade não é um problema legal, de forma nenhuma, mas que devia fazer pensar. A questão é esta. Vou pôr os 11 exemplos têm que ser estendidos até ao limite, até rebentar, que é para ver se eles resistem. Porque um bom exemplo só é bom exemplo se resistir. Se não resistir, não é bom exemplo. Por exemplo, se amanhã, eu ponho uma questão que penso que já uma vez aqui falei nisso, se amanhã votasse apenas nas eleições legislativas 1% do eleitorado e o outro 1% votasse em branco, fosse lá até pôr voto em branco, ou não fosse votar, eram eleitos à mesma deputados. Um deputado, aliás, podia ser uma lista inteira de deputados, podia ganhar um círculo eleitoral, em tese imaginária, se, por exemplo, com um voto. E a pergunta que eu ponho é, era uma eleição legal? Era. Era legítima? Não. E o regime político caía. Ora bom, a nossa Constituição foi escrita por constituintes que foram eleitos por mais de 91% do eleitorado, numa altura em que o país tinha quase 9 milhões de habitantes. Mais ou menos os que existem agora. Portanto, levanta-se um problema interessante, que é este. A Assembleia Constituinte goza de uma legitimidade fortíssima. O texto originário é um texto muito forte em termos de legitimidade. Porque nunca mais houve 91% do eleitorado a votar numa Assembleia da República para efeitos de revisão constitucional. Essa é uma questão interessante que devia fazer pensar os partidos políticos em geral e a sociedade em geral. Agora, o que eu queria dizer com isto é, a nossa Constituição, tirando questões de ordem ideológica muito marcada do tempo, em direito constitucional comparado, nos manuais que se vendem na Europa e na América, é considerada uma Constituição compromissória. Ou seja, é uma Constituição que admite a propriedade privada, pública, cooperativa, é uma Constituição que tem repartição de poderes, tem um semipresencialismo mitigado, portanto é uma Constituição que, de certa forma, tem formas de, digamos, conviver muito curiosamente, digamos, entre os vários modelos. Portanto, não é parlamentarista pura como a britânica ou a espanhola, por exemplo, não é semipresencialista mais rígida como a francesa, não é presencialista como a americana, etc. Portanto, acontece que eu não vejo aí problemas maiores. Porquê? Porque a Constituição não é pela Constituição que a sociedade evolui ou involui mais depressa. Não é por aí. Agora a questão que se coloca é outra, é a leitura que lá se fazem da equiparação entre direitos políticos e civis de um lado e económicos, sociais e culturais do outro. E aqui é que eu noto que a Iniciativa Liberal, não por acaso, tem uma visão claramente ideológica, político-ideológica. Porquê? Porque para ela a Constituição basicamente é direitos civis e políticos.
Ora bem, deve dizer-se uma coisa. Deve dizer-se que as Constituições começaram por nem sequer ter isso. A americana nem sequer isso tinha. As primeiras 10 emendas, as primeiras 10, são aquelas que vão especificar os direitos políticos e civis. Portanto, o que mostra uma coisa, mostra que a Constituição é uma coisa moldável até certo ponto. Não vejo que seja uma questão importante, e acho que Montenegro aí fez bem por uma razão. Por isto, é que uma revisão constitucional, se for num sentido que vá descaracterizar um certo tipo de forma de organização da sociedade, vai criar um problema entre legalidade e legitimidade. E isso levanta problemas. E levanta-se um outro problema ainda. É que a nossa Constituição, como é compromissória, criou uma autoestrada grande no campo dos direitos. Agora, podemos estreitá-los? Isso assegura a liberdade no seu sentido amplo do termo? Até um liberal doutrinário, que tenha lido Stuart Mill do século XIX, acha que tem a ver direitos sociais. Os liberais... Mas, professor, uma coisa são direitos sociais, outra coisa são direitos económicos. Sim. Quando a Comissão de Trabalhadores faz parte de uma empresa, mas tem dúvida. Mas vou dizer uma coisa. Que seja um direito social. Sim, mas vou dizer uma coisa. Na Suécia, por exemplo, os sindicatos têm lugares até em conselhos de administração. Tem. Só se tiverem ações. Não, tem. E vou dizer uma coisa, faz parte da lógica. E vou dizer uma coisa. Não tem lógica nenhuma, professor. Tem lógica. Sabe, isso é uma visão político-ideológica. Não é. Sabe, eu já explico isso. Os países do Norte da Europa, tiveram, por exemplo, posições curiosas nesse nível. Agora, mas fica claro que Montenegro... Pronto, para dizer que eu penso que o PSD está a pôr a questão nos termos em que o programa do partido... No fundo, não coloca como prioritário. Porquê? Porque na verdade não é prioritária. Porquê? Porque pode haver ajustes na Constituição sem drama, como já houve um tempo de Cavaco Silva, já houve um tempo José de Faustino, etc. A pergunta é mesmo se Montenegro fez bem em dizer que isto era um assunto arrumado e que não é assunto arrumado para ser feito agora. Vamos lá ver. A Constituição da República Portuguesa, pese embora tudo aquilo que o professor Silvério Cunha disse sobre a Assembleia Constituinte, foi votada com a maioria dos deputados, menos o CDS, que também tem essa honra nisso de ter votado contra, pode sempre invocar isso, embora o CDS tenha pouco significado. Tudo isso é verdade, estou de acordo, mas já tem sido alterada noutras ocasiões. E há até uma coisa curiosa, o PC é o grande guardião da Constituição, no entanto cercou a Assembleia Constituinte. Sim, estava contra ela. Fez 30 por uma linha, estava contra ela. Estava contra aquele Exatamente. Texto E mais curioso ainda, É eu não estou aqui a fazer juízo de valor, aliás tenho em alta consideração o Partido Comunista pela sua coerência e tudo mais. Não concordo com ele, mas considero e faz falta à democracia portuguesa. Vamos ver. Dito isto, o Partido Comunista tem uma coisa engraçada. Era contra e continua era contra, depois passou a ser um defensor da Constituição, e cada vez que ela é alterada, o Partido Comunista é sempre contra, mas depois dela ser alterada ele continua a defendê-la, portanto está sempre boa. Eu até tenho esperança que se houver uma alteração que atenua algumas coisas, se calhar o Partido Comunista daqui para o futuro passa a defendê-la na mesma, Deus queira que sim, não tenho problema nenhum nisso. É um exemplo que dou a outros que tomam a mesma posição, mas o Partido Comunista dessas coisas é muito coerente e é fácil a gente até ir buscá-lo para exemplos. Mas aqui a minha divergência, quando eu interrompi o professor Silvério Cunha para lhe dizer, é que uma comissão de trabalhadores não tem nada que pertencer à administração da empresa, por uma razão muito simples, professor, porque não é acionista da empresa, não é sócio da empresa. Pois, mas sabe... Se o senhor me disser assim, o sindicato e os trabalhadores, que é outro erro da Constituição, podem, no caso das privatizações, há uma parte do capital que é reservada para eles subscreverem. E eu penso que não é preciso a Constituição dizer isso, porque qualquer pessoa, quando quiser, quando há uma oferta pública de venda, compra, quem quer compra, vai à bolsa e compra, o trabalhador, quem quiser. E só esses, dentro das normas e dos estatutos da empresa, é que têm direito a voto nas Assembleias Gerais. Sim, mas permita-me... E esses é que podem eleger pessoas para o Conselho de Administração. Mas permita-me dizer uma coisa. Não, a sua visão, eu respeito perfeitamente isso. Não é ideológica. Não é prática. Não, é ideológica por uma razão. Porque parte de um pressuposto que é este. Atenção, podemos... Não quer dizer que seja... O pressuposto é discutível, mas não quer dizer que não seja nobre e importante. Certo, sim. É que pressupõe que o direito de propriedade é um direito sagrado. E pode não ser. Mas não, a pessoa não é ser sagrado, nem sagrado. E pode não ser. Aqui nem sequer é propriedade. A empresa pode não ter nada. Mas parte-se muito. Os liberais, digamos, de 100% tradicionais,
partem sempre do princípio que o direito de propriedade é um direito sagrado, absoluto, e como eu até aprendi na faculdade, o direito sobre as coisas é o direito em que eu posso usar, utendi, fruendi é fruir e abutendi, abusar, até posso destruir o que é meu. Ora, hoje, os Estados hoje mudaram muito. Hoje não se pode destruir tudo aquilo que é nosso, por exemplo. Porquê? Porque vamos contra normas ambientais, vamos contra muita coisa que é comum. O único problema que se põe contra a propriedade é que muitas vezes... As coisas podem se destruir. Podem. Mas acontece que o que eu penso é que tem que haver uma visão aqui mais abrangente. Por exemplo, a questão da propriedade é uma questão que tem muito a ver... Por exemplo, hoje há quem defenda, a meu ver, erradamente, porque é um conceito, a meu ver, imperfeito, dizer assim, uma coisa é propriedade privada, outra coisa é propriedade particular. O que é que é? Eu não entendo bem assim. O que é que seria a propriedade privada? Seria a propriedade dos bens de produção. E particular seria eu ter um carro, um segundo carro, um terceiro carro, uma segunda casa, uma terceira casa. Isso não seria intocável. Portanto, há quem hoje defenda que a propriedade tem que ser dividida em duas categorias. É quem defende, mas defende mal. Pois, está isso bem. É que é uma questão mas ideológica. Acontece, é uma questão ideológica. Porquê? Mas tudo é uma questão ideológica. Então, mas, a questão é saber mas vamos lá ver em termos práticos. O senhor, claro, puxa a brasa à sua sardinha. E para terminarmos este tema e passarmos ao outro. Teórica, agora vamos lá ver uma coisa. Na prática, ouça. Estamos aqui 3 pessoas. Sim, mas o seu professor, o Matias e eu. Vamos lá ver, cada um de nós mete 1 milhão de euros. Poupámos, era bom. E por aí adiante tínhamos o dinheiro, não é? E ia montar uma empresa de inteligência artificial. Comprávamos o lote no parque industrial, tal, e punhamos lá. Nem era pessoal, era engenheiros informáticos. 200 indivíduos, uma ideia que tivemos, a desenvolver o software. Professor, que direito têm os trabalhadores ou a Comissão de Trabalhadores em administrar a empresa com o meu, o seu e o dinheiro dele? Zero. Pois, agora deixe-me fazer uma ressalva. Todavia, é natural que sim, na sociedade em que vivemos, que eles tenham os seus sindicatos, quiçá uma Comissão de Trabalhadores, certo? E que falem com a administração. Temos o exemplo máximo, sempre citado, toda a gente a cita, eu também cito. A Auto Europa faz isso. Agora, por muito avançada no campo social-democrata que esteja a Auto Europa, nunca lhes deu o direito, nem pode dar, que os trabalhadores tenham assento no Conselho de Administração. Sim, são uma entidade privilegiada para falar com o Conselho de Administração. O Conselho de Administração negocia com eles. E, aliás, nos Estados Unidos isso faz muito com os sindicatos, e tudo isso é com os sindicatos dos Estados Unidos. Aqui é a Comissão de Trabalhadores. E isso os sindicatos iam pensar bem nisto. Para ver medidas a tomar, não sei o quê. Eu acho isso correto. Agora, por direito, no Conselho de Administração, mas caralho! Mas sabe mas isto não faz sentido. Mas tudo bem, mas atenção, eu não sou contra a propriedade. Agora, não é propriedade, temos mais 3 temas que temos de abordar no programa, garantidamente. Não é. Pois olha, o José Faustino tocou no centro da questão. E deixe-me só terminar então dizendo assim. Sabe qual é o problema? O problema é este, é que a velha pergunta, há uma pergunta mortal para os liberais, que é esta, que já foi posta no século XVIII por Rousseau, que é: quem foi o primeiro proprietário? É que esse não pode comprar nada a ninguém. Esse foi o que tomou conta de uma determinada coisa porque... Que era de todos? Não, porque era de todos porque os outros não conseguiram resolver, não tenho dúvida. Pois, quer dizer, não está aprovado, não está aprovado nem o Engels, nem coisa nenhuma, claro, cada um puxa a brasa à sua sardinha. Mas eu vou dizer uma coisa. Mas não está aprovado que o indivíduo ficou com a primeira propriedade, que não foi uma compensação da sociedade para lhe agradecer qualquer trabalho que ele fez. Parte do princípio que ele roubou. Duvido. Nós sabemos que foi de outra maneira. Porque a construção dos Estados modernos, como os Estados Unidos, por exemplo... Não, lá no princípio, na origem. Não, mas temos o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram primitivos. Quando expandiu para o faroeste... Não foram nada. Foi uma civilização que chegou ao pé de indivíduos que estavam primitivos. E quando foi para o faroeste, o que é que fez o governo americano? Disse assim: quem quiser ocupar, ocupa, o que é de todos, é terreno público, e defende se for preciso de tiro. E é por isso que nós temos os shells westerns, o que só foi bom para a nossa cultura, diga-se de passagem. Vamos... Agora, isto só para dizer assim... mas no princípio não é assim que as coisas começam. Nós temos de partir... Percebemos este debate também em torno do liberalismo, mas temos de partir para outro tema. Temos para outro tema. Um caso único. Temos outro tema para abordar agora. Mas rápido, Faustino. Montenegro fez bem ou mal ou o que for? Basta ver... Para concluir. Basta ver aqui a nossa divergência pontual nesta matéria para ver que a Constituição da República Portuguesa, sim ou não, mas precisa de ser olhada e analisada e, na minha opinião, precisa de obras. Sim. Agora, Montenegro não disse não. Mas vamos lá ver. A Iniciativa Liberal empurrou para as calendas gregas. Falou e pôs no seu programa eleitoral a revisão constitucional. Tem toda a legitimidade para apresentar a proposta. E, no dia em que ele a apresentar, os outros têm que ir a jogo.
Ou votam contra, acabou-se, a coisa morre ali, ou cada um apresenta a sua proposta. E eu acho é o que vai acontecer. Depois vão ser todas aprovadas, desce tudo à Comissão da Especialidade e aí entra na agenda e no timing do Luís Montenegro. Da revisão constitucional, passamos por outro tema que marcou. Passamos por outro tema que marcou a atualidade destes dias, nomeadamente um sistema, o SIGIC, para a recuperação de cirurgias nos hospitais. O DIAP de Lisboa investiga o caso de um dermatologista que recebeu 400 mil euros em 10 dias de trabalho. Todos os hospitais do país vão ser auditados. Em causa está a forma como é gerido o programa de recuperação de cirurgias com incentivos financeiros. Silvério Cunha, é algo que deve ser visto, analisado? Pois, eu vou dizer uma coisa. Eu não faço ideia nenhuma, porque até se o DIAP se meteu no assunto, está a fazer um inquérito qualquer. Eu não sei o que é que se passou. Agora, o que eu acho estranho é uma coisa, é que a Sra. Ministra da Saúde considera o caso grave, diz que até diz que a suspeita e a desconfiança incidem sobre o Salsabadia e pôs em causa a administração, penso eu até, falou nisso, e portanto dá uma sensação que é esta: se há uma inspeção, pode haver uma inspeção, não há problema nenhum, a inspeção não está a culpar ninguém. Se há inspeção, ou se há um inquérito do DIAP de Lisboa, mas se há uma inspeção dentro da Inspeção-Geral de Saúde, penso eu, da Atividade de Saúde, pode haver perfeitamente e não tem problema nenhum. Agora, o que eu acho curioso é que a Sra. Ministra tenha dito que esta investigação configura uma situação grave. Eu também li isso nos jornais e, aliás, o Matias também pôs isto aqui bem. De facto, a Ministra tomou uma espécie de posição sobre o assunto, culpando, aliás, a administração hospitalar, penso eu, do hospital em causa. E portanto, eu, sinceramente, não sei. Agora, é assim, se as entidades oficiais estão a fazer uma inspeção, que a façam. Naturalmente que, obviamente, a inspeção pode dizer assim, não, está tudo bem, está tudo normal. Eu não faço ideia quais são as normas internas desse nível. Eu sei que o diretor do Hospital Santa Maria, o diretor, ou o presidente do Conselho de Administração, não sei bem, declarou duas coisas, uma positiva, quer dizer, disse que, naturalmente, todo o dinheiro que tiver sido recebido indevidamente, isto é contra a lei, terá que ser naturalmente responsabilizado e reposto. A segunda questão que ele disse foi que não sabia de nada. E isso já me surpreendeu um bocado, que não sabia nada. Ou seja, se não sabia nada é porque correu tudo normalmente. É o que é normal. O Presidente não pode saber tudo o que se passa se tudo corre normalmente. Portanto, eu para já... Mas ele disse que não sabia, mas ia ver. Já viu? Sim, já viu, pronto. Agora a questão que se coloca é, se isto é assim... Portanto, a Ministra é que tomou, a meu ver, um partido antes de maio, antes de tempo. Porque se está tudo ainda a decorrer em inquérito e ele diz que configura uma situação grave, não sei. Agora, eu sinceramente acho que difícil, acho uma coisa, eu acho que é difícil, acho que deve haver um inquérito para saber, até porque causou-se alarme social com isso. E depois com o caso das gêmeas e o caso do género, a gente fica, hoje em dia a gente anda arrepiada e com os cabelos em pé por tudo e por nada, não é? E muitas vezes com razão, outras vezes sem razão. Mas acontece que, a partir deste momento, eu acho que quando se mete o Ministério Público e a Direção-Geral e as inspeções, melhor dizendo, dos Ministérios, deve haver silêncio para deixá-las trabalhar. E depois disso vai-se ver. José Faustino, é um caso que é necessário para... fica um alerta para a necessidade de avaliar como é que funciona este sistema de recuperação de cirurgias com incentivos financeiros, se é adequado ou não, se pode aumentar gastos ou não e desvirtuar a intenção inicial? Eu tenho aqui dito várias vezes aos nossos ouvintes o seguinte: a informação que eu tenho não é nenhuma informação privilegiada. A informação que eu tenho qualquer cidadão pode ter. E eu limito-me a fazer as análises da situação. O professor Silvério Cunha pôs muito bem e de uma forma muito simples o problema que se vê em Portugal. Anda tudo de cabelos em pé. Andam muito açafroados. É melhor baixar o cabelo, ter um bocadinho brilhantino. Ora bem, um jornal de Lisboa, que também é dono de vários canais de televisão em Lisboa, veio hoje... Estou a dizer qual é a fonte. Não digo o nome porque não quero fazer propaganda, porque eles dizem uma rádio local, nunca dizem o nome da rádio. Ora bem, ponto. Para já, esse médico, também não tem fonte privilegiada, esse médico, dermatologista, foi um brilhante aluno de medicina, um excelente médico, que vamos perder, infelizmente. Foi, não é? É, que sai. Não, foi porque já lá era, com certeza, porque ele é de tal maneira inteligente, com certeza, eu que não sou tão inteligente como ele será, imediatamente já tinha saído do hospital privado e ia mesmo para o estrangeiro, para bem longe. Para a Austrália, para um sítio assim qualquer, porque eles estão desertos, têm boas pessoas, têm sempre boa gente. A gente afasta os bons. Ora bem, já há resultados preliminares, porque o administrador, que eles pensavam entalado, não se deixou entalar. Eu vou ver, e já tinha, vi lá rabiscado até no papel, mas depois a conversa não foi muito desenvolvida porque não convinha. Ele tinha lá o valor e foi ver.
Ora, vamos lá ver. Os números que são públicos. Este médico ganhou 470 mil euros em 4 anos. Ora, isto se for dividido por ano, dá 117.500 por ano. Muito bem. Ora, está tabelado, os atos dentro do horário de trabalho ficam perto de 1.200, 1.300 atos cada operação daquelas, que não estão mal codificados, já se com essa conclusão, estão corretas. Do ponto de vista clínico, os diagnósticos também feitos, os que suspeitava de serem malignos foram, está tudo certo. Ele fez 740 operações no sábado e fez 1.500 dentro do horário de trabalho, o que está dentro do regulamento também. Mas voltamos às minhas contas. 117.500 euros por ano. Ora, como o ano há a 1.400, cada ato desses, segundo a tabela do Estado, não inventou nada, é à volta de 1.400 euros, que é um bocadinho acima dos normais feitos nas horas de serviço e um bocadinho abaixo, feito nos hospitais privados. 1.400 euros cada ato médico. Ora, dá 84 atos médicos por ano. Se um ano tem 52 semanas, vamos cortar as férias e tudo isso, e ele até esteve ausente uns meses. Vou pôr 40, como média 40 sábados. 40 sábados. Dá 2 a 3 operações por sábado. Nada impossível, está tudo certo. Agora, o ponto que aqui tem que se discutir de uma vez por todas é acabar com essa atrasadice mental que não tem outro nome, com grande respeito a pessoas doentes, que me salvem desta situação, pessoas que estão doentes, têm que ir para a psiquiatria e de uma vez por todas comecem a ser sérios e políticos. E deixem o público e o privado e as questões ideológicas para outra situação. Vamos ver coisas práticas e concretas. Cada um tem o seu ponto. É uma forma que se encontrou, mal ou bem, de resolver problemas das filas de espera. E vamos ver os resultados que isso tem, e se o regulamento está mal feito, alterem-no. Não ponham na praça pública nem condenem médicos que, por visto, são brilhantes, como alunos, como médicos e como profissionais. Tenham juízo e tenham vergonha, como eu costumo dizer. Do caso do SIGIC, passamos para a política e, neste caso, voltamos à política e, neste caso, à candidatura de Gouveia Melo, que confirmou então a sua candidatura à presidência da República. O almirante diz que não conseguiu ficar de braços cruzados e que ouviu muitos apelos nos últimos 3 anos para avançar. Acrescentou na sua apresentação que há sinais de desencanto em Portugal e que o país precisa, agora mais do que nunca, de um presidente diferente e estável. Isto é um ponto diferenciador afirmado por Gouveia Melo. Vamos a esta apresentação. Pois, há 2 pontos que eu acho importantes. Eu acho que o almirante Gouveia Melo disse uma coisa disse 2 coisas importantes. Primeiro, constatou aquilo que nenhum político com dimensão, porque ele agora passou a ser um político com dimensão, porque é um candidato presidencial e é uma pessoa muito prestigiada e conhecida, portanto passou a ser um político com dimensão. Acontece que ele disse o seguinte: primeiro, o país vive um desencanto. A questão do desencanto é uma questão muito interessante, porque é uma questão que, por um lado, parece muito vulgar, muito banal, isto é, eu sou desencantado com as coisas, claro, mas o desencanto também provém de uma atitude mental e cultural que não nasceu ontem, nem hoje, nem ontem, nem anteontem. É algo que vem já de algum tempo para cá e que também é uma questão geocultural e geohistórica. Portanto, uma pessoa que percebe isto é uma pessoa que toca, a meu ver, num ponto fulcral. Porquê? Porque isto é uma questão que se põe a montante dos grandes problemas políticos, o desencanto. Um país que vive sob o desencanto é um país que não evolui, não é capaz de nada e vive em permanente, digamos, mediocridade. Ponto 2, e o segundo ponto. De facto é verdade. Eu acho que o almirante Gouveia Melo, independentemente, e já direi qual é, digamos, aqui agora o ponto que é preciso esclarecer, ele diz que vai ser um presidente diferente e estável, e acho que sim, se ele for presidente, ele será diferente e estável. E a meu ver será diferente e estável relativamente a todos os candidatos que agora se vislumbram, bem entendido. Haverá Marcos Mendes, que já foi até apoiado pelo PSD pela segunda vez. Haverá... Agora é oficial. Agora é oficial, com o apoio, aliás, de velhas figuras do partido, como o Melo Ferreira Leite, que fez até um apelo especial de apoio. Agora, a questão o almirante também lá tinha gente de primeira linha do PSD. Agora, a questão que eu coloco é esta. Ele, ao dizer isto, obviamente que... Portanto, ele é, digamos, um candidato, portanto, importante a esse nível e pode dizer-se uma coisa, ele de facto será um presidente diferente e estável. Porquê? Porque tem uma atitude mental desse tipo. Segundo, tem uma perspectiva daquilo que ele disse até agora que aponta para isso, claramente.
e é uma pessoa que, talvez até por uma questão de perfil, eu diria que é uma mistura de... Ele uma vez, numa entrevista que deu há tempos, mais longa na televisão e que eu ouvi, ele disse que, de certa forma, ser submarinista, com todos os riscos que isso daí advém, com toda a necessidade de autodisciplina, com toda a capacidade de agir em conjunto, que é muito importante num submarino, não é? Todos estão ali, e acontece que ele, talvez por isso mesmo, ele perceba uma coisa que é importante, é que é fundamental que um chefe de Estado seja de facto um condutor no sentido de ser ao mesmo tempo chapéu de chuva institucional, forte e que não quebra e que sabe qual é, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ser um chefe de Estado que efetivamente tem uma visão do que é a estabilidade de um país, de um Estado. Ora bom, face aos outros, nós sabemos que, enfim, o PCP apresentará um candidato, como sempre, que é o seu, não é? O Partido Socialista está calado e, na verdade, não aparece com clareza. Eu diria só para finalizar o seguinte: há uma crítica que se faz, claro que agora vamos ver um ponto forte e um ponto fraco do lado do Almirante. Um ponto fraco, que segundo dizem muitos, mas eu acho que para já não é um ponto fraco, porque ainda estamos, a posição ainda vai no adro, que é, ninguém sabe, toda a gente diz, agora circula uma andota nas redes sociais, nas redes sociais circula uma andota que é, ninguém percebeu que um dos efeitos do Covid longo é termos o Almirante Gouveia Melo como candidato a presidente. Bom, esta mandata tem a sua graça, diga-se passagem, porque pode ser lida também de uma forma positiva ou negativa. Mas a questão é esta, eu diria assim, muita gente que é contra diz, no fundo não sabe nada do que é que ele pensa. No fundo ele só passou a ser importante por causa do Covid. Eu penso que estas observações são, a meu ver para já, extemporâneas, por duas razões. Primeiro, porque ele vai dizer o que pensa, porque não podia dizê-lo enquanto oficial-general das Forças Armadas no ativo, agora vai poder dizer, portanto, temos que lhe dar temos que compreender isso. Ele nunca esteve calado porque quis, ele esteve calado porque tinha de estar calado. Ponto 1. Ponto 2. Diz-se muitas vezes que ele, na verdade, ficou só, digamos, extemporâneo porque foi só pelo Covid. Isso não é verdade. De facto, ele é um submarinista que tem 35 anos submarinos, ele subiu na sua profissão até ao mais alto posto por mérito próprio, é uma pessoa tecnicamente bem preparada e é uma pessoa que sabe do seu assunto, ou seja, é uma pessoa que não precisa da política para viver. É uma pessoa que, pelo contrário, ganhou, digamos, tudo o que ele ganhou foi até agora fora da política. E isso é muito importante. Eu acho que é muito importante porquê? Porque é bom que não seja um politiqueiro. Os franceses têm uma palavra negativa para isto, que é politicien. O politicien é o politiqueiro, que nós chamamos de politiqueiro. O que é que faz o politiqueiro? Faz política? Não. O politiqueiro faz politiquice, que é uma coisa diferente. E o que é que sucede? É que, efetivamente, eu penso que o Almirante Gouveia Melo até agora tem essas condições. Agora, eu posso dizer assim, as pessoas podem dizer assim, e ser militar, que parece que é um pecado do nosso país, que, a meu ver, faz lembrar muito a história de nós termos tido militares no Estado Novo, sempre presidentes da República, não é? Foram sempre militares. O Carmona, Craveiro Lopes e Almirante Tomás. E depois temos os jornalianos. Bom, e acontece que os jornalianos foi numa situação, de facto, digamos, específica, e houve sempre um pensamento civilista que partiu do princípio de que um militar não deveria ascender a chefe de Estado. Isso também não é verdade. De Gaulle foi um grande herói da libertação e um general. E, portanto, acontece que foi chefe de Estado da França e foi quem levou a França à qualidade de superpotência. Portanto, eu não vejo que seja um problema. A questão de ser militar não é um problema. A questão que se põe é, neste momento, vamos passar a poder pedir ao Almirante Gouveia Melo que diga o que pensa, diga qual é o seu projeto e diga coisas destas que são importantes. Por exemplo, a estabilidade, que é a estabilidade. Um presidente, para assegurar a estabilidade, tem que ter um comportamento que, atenção, pode ter que ser mais interventivo. Portanto, eu talvez interprete, digamos, estas palavras como sendo de uma pessoa que é adepta de um semipresidencialismo que, sendo mitigado, no entanto, vai ser mais ativo. E isso pode ser importante. E Portugal pode ter necessidade disso. Porquê? Porque também não é uma questão só de política interna. Hoje em dia a política interna é muito, muito determinada pela política internacional e pelo que está acontecendo no mundo. Portanto, nós precisamos, de facto, de alguém, de um político que tenha visão internacional. E se não tiver visão internacional, vários pessoas tinham uma visão internacional, podemos gostar ou não gostar, mas tinha, por exemplo, acontece que isto é um exemplo, dou este exemplo, não é? Portanto, acontece que, e tinha essa visão. Portanto, o que é que sucede? Nós precisamos de um chefe de Estado que hoje tenha várias valências. E, portanto, até agora não sabemos se o Almirante Gouveia Melo tem todas essas valências ou não sabemos quais são algumas partes do seu pensamento, mas há uma coisa que é verdade. Ele notar o desencantamento da política como sendo um mal profundo da sociedade portuguesa, e dizer que é necessário haver estabilidade e haver, digamos assim, uma certa diferença com essa atitude de estabilidade, a meu ver, por acaso, independentemente do mais, são fatores positivos. José Faustino, Gouveia Melo fez a apresentação da candidatura, disse aquilo que esperavas que dissesse?
Não, ele fez, portanto, o discurso que ele fez é um discurso que pode ser considerado dentro do formato normal. Desculpa uma coisa. Agora dizem tão mal dele, foram dizer que ele fez o que disse, no momento em que iam indigitar o governo, que era só de propósito para... Claro, mas ele estava há 3 meses. A razão tinha... Ele, quando disse lá na Rádio Renascença que dia 29 que ia apresentar a candidatura, afinal tinha razão. Bom, eu estava a dizer que o discurso dele enquadra-se perfeitamente num discurso de apresentação de uma candidatura. Sem dúvida nenhuma, não foge a isso. Mas, no essencial, ele disse tudo aquilo que vinha. Não era preciso dizer mais nada, está lá tudo dito. E o que é curioso? O almirante, que é acusado, não é o caso do professor, é por tais que sabem, são competentes políticos, têm muita competência, sabem muito da política. Vê-se como é que Portugal está ao fim de 50 anos de democracia. Se aquela é a competência, eu quero outra. Quero um incompetente. Esse é o ponto, quer dizer, não venham dizer conhecimento de quê? De quê? São poucos neste processo. Há alguns, sim. O senhor já falou, Mário Soares, Sá Carneiro, Freitas do Amaral, por princípios. O General Lianes, o Cavaco Silva, vamos dizer, enfim, cada um na sua época. Houve, de facto, algumas, mas não são muitos. As 2 mãos chegam bem os dedos para contar a essas pessoas. Muito bem. Tirando desses, política de quê? Conhecimento de quê? É isso que querem que um candidato presidencial tenha? Ainda bem que ele não tem. Deus queira que não. Quer dizer, agora, há uma coisa curiosa. Ele falou e fez um enquadramento do que o professor estava a dizer, a visão internacional. Ele teve e fez. Em 3 meses foi a primeira figura pública a falar em defesa. E na visão internacional e no estado do mundo, que é extraordinário. Quer dizer, qual é a lata desta gente quando andaram uma campanha inteira aí em festas e festanças, não é? Umas vezes com a Maria Constança, outra vez sem a Maria Constança. Andaram em festança, nem debates, nem nada, falaram sobre defesa. Nem sobre o panorama internacional, nem a geopolítica. Ele falou. Bom, portanto, é má fé estar a dizer que o homem que não foi... Ele sabe, agora vamos ver, vai falar. Parece-me até uma coisa. Eu não sei o que é que ele fará, mas se calhar até se deve recusar a ir para debates porque é baixar muito o nível. Sim, até deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu achei desculpa, José Faustino. Diga, faz favor. Eu, por acaso, surpreendeu-me, devo dizer, que todos os candidatos possíveis e imaginários, há um que já é declarado, que é Marcos Mendes, que vir dizer que o Almirante é um perigo para a democracia. É verdade, bem. É uma afirmação pesada. É uma afirmação que ofensiva até. Sim, é pesada e que é um bocado desproporcionada, quer dizer, isso não tem sentido. E eu receio que o discurso das presidenciais venha a ser personalizado de uma forma muito, muito negativa, no sentido de ser baixa política. E, de facto, eu penso que isso não pode ser. Se nós formos para as eleições presidenciais a esse nível, então estamos no grau zero de tudo e isto vai ser o fim do mundo, então. Tem razão, estou completamente de acordo. Por isso é que eu digo, espero bem que o Almirante Gouveia e Melo não baixe o nível. Portanto, se a coisa for... o professor que está a dizer é quase uma profecia. Eu também tenho esse medo. Desde que a gente estejamos enganados. Mas, se a coisa assim for, e eu até penso, subscrevo, o professor só põe como hipótese, eu suspeito que vai ser. Por isso é que eu estava a dizer, ele não deve ir aí. Nem debates, nem coisa entrar nessa chinelice, não. Por último, ele lançou 2 palavras muito importantes e que urge neste momento alguém dizê-las. Unir Portugal. O país Estados Unidos está todo... Era um bipartidário, agora é tripartidário, cada vez está mais desunido. Unir Portugal, isto é muito importante. E mais, cada um faça como entender, mas para aqueles que andam preocupados com o rumo que estamos a seguir, com o reforço da maioria do Chega, vamos até dizer, com o reforço da maioria, do desequilíbrio, é claro, quando isto tem mais... fragmentação, até. Quando teve um bocado mais puxado para a esquerda, não havia problema. Agora que é problema está para a direita. Com a fragmentação. Quer dizer, a questão aqui não é uma olhando questão... para aquilo que está a unir os portugueses é fundamental. O tal desencanto, que é uma forma de desunião. Exatamente. O desencanto é fragmentação. Mas quem quiser a estabilidade e inverter a tendência, especialmente populista de direita, que é do Chega, o primeiro sinal que podem dar é eleger o Almirante à primeira volta. É a minha opinião. Agora, façam como entenderem. Cada um faz opinião e análise. Não há dúvida nenhuma que era um marco que ali mostrava a primeira vez, primeiro de unir mais os portugueses, porque o Almirante, suponho eu, vai conseguir apanhar votos de todos os quadrantes políticos,
todos eles, desde a extrema-esquerda à extrema-direita. Vai apanhar votos em todo o lado, se as coisas não se alterarem. E, portanto, era um ato importante, além da eleição dele, ser logo à primeira. Era a tal prova que os portugueses estão unidos. Havia mais para dizer, mas é feito último tema apenas, e vamos às questões da Rússia e dos desenvolvimentos mais recentes neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a possibilidade de existir um cessar-fogo ou não. Nos últimos dias, Donald Trump já se referiu à Rússia de uma forma diferente, mas o presidente francês diz que sancionar a Rússia depois dos ataques recentes são um teste de credibilidade para os Estados Unidos. Como é que se está a jogar agora esta luta de forças e esta disputa no teatro internacional, Silvério Cunha? Eu acho que isto não vem. O Macron tem razão num ponto que é este. O que diz Trump é uma coisa que. Trump diz uma coisa. O Trump é de uma volatilidade extrema, porque diz uma coisa hoje, diz outra amanhã. Já chamou louco a Putin, entretanto. É bom lembrar que há 2 meses dizia que Putin era um homem extremamente inteligente, consolidado, racional, uma pessoa sólida. Dizia mesmo isto. Ele disse mas isto. Agora está louco. Agora chama-lhe louco. Portanto, isto não tem sentido. Nada disto tem sentido. Nada disto faz sentido. A não ser que seja retórica política pura. E sendo como é, claro, retórica política pura, um político também usa isto, tem um problema, é que inflaciona tal maneira os adjetivos que eles deixam de valer o que quer que seja. Daqui a uns tempos, Trump pode dizer até que aconteceu outra coisa qualquer e já ninguém quer saber. Porque aí também é este problema. Uma pessoa que usa destas hipérboles e destas, diz que vai tudo, e depois ele tem frases muito curiosas, tanto diz assim, se não fizerem isto, algo de mau vai acontecer, mas depois também não acontece nada. Portanto, o que sucede é que, na verdade, algo de mau. O que é algo de mau? Bem, eu julgo que Trump usa muito as artes, digamos, performativas e julga que com isso convence o mundo. Mas o mundo não é bem assim. Porque Putin não é assim, Xi Jinping não é assim. Não vão nisso. E, a meu ver, o que se passa é simples para acabar. É que eu acho que Macron, vamos ser claros numa coisa, o problema da Ucrânia é um problema complexo, que levanta muitas questões, históricas como sempre, e acontece que eu costumo sempre dizer aqui que tem que haver, para haver negociações de paz, uma plataforma histórica que seja justa, digamos assim, e aceitável, para se discutir. Só que há um problema que é este, é que para ser justo e aceitável tem que se partir de uma base que seja efetivamente em si mesma lógica, no sentido histórico do termo. Ora, Putin pôs-se numa situação completamente, digamos, a forçar a história, quando, digamos, invade um país, não respeita o internacional, para aqui e para lá, e, portanto, o que acontece? Neste momento, o que é que ele está a fazer? Ele está a ganhar tempo. Está à espera que venha aí a extensão mais seca, está à espera que fazer talvez mais uma ofensiva, vai, então, desgastando o adversário. E o que é que está a acontecer com isto? É que quer consolidar posições, eventualmente até no terreno, embora avance quase nada, não é? Mas quer consolidar para quê? Para desgastar a Ucrânia, para desgastar os países europeus que, entretanto, estão a comprar tudo o armamento que dão à Ucrânia, comprar aos Estados Unidos, que, paradoxalmente, vendem o armamento, tendo lucro, mas ao mesmo tempo, todos os dias recusam-se, no fundo, a tomar medidas contra Trump, ao contrário do que se julga. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a continuar a não funcionar bem. E por isso Macron, a meu ver, perdeu um bocado a paciência ao dizer isto. Diz que tudo isto está a acontecer, é um teste da credibilidade dos Estados Unidos, porque também está a chegar um momento em que Trump, uma de duas, ou age, ou então, pela inação, está a tomar partido. É que toma-se partido por falar, toma-se partido por não falar, toma-se partido por agir, toma-se partido por não agir. Tudo é ação, tudo é discurso. José Faustino, este é o problema. Trump está aqui a colocar os Estados Unidos numa posição delicada perante a comunidade internacional. É o tal teste de credibilidade. Está a sujeitar os Estados Unidos a um teste de credibilidade. Está, vamos lá ver. Não é esse o pior problema dos Estados Unidos. O pior problema é que ele vai afundar mesmo aquilo tudo. Até porque internamente ele está cheio de problemas. Sim, até agora. Aliás, nós tínhamos até aqui um possível tema que podemos vir a ter, que mostra que internamente já o Supremo Tribunal está por unanimidade contra ele. E já começou a arrebentar os homens de confiança dele, o principal já arrebentou, dizer que está insatisfeito com as políticas fiscais e por aí adiante. Como é que ele se chama? O Pete Hegseth. O Tesouro. O Elon Musk. O Musk já o criticou. Já o criticou e ele não foi capaz de contra-atacar o outro. O que não é normal em Trump. Portanto, está sobretudo... Porquê? Está a prejudicar muito os Estados Unidos, até porque basta vermos isto. Ele está-nos a criar um problema tremendo à Europa, a todo o resto do mundo, com as posições que ele está a tomar. Mas isto, no fim, vai sobrar para os Estados Unidos. Porque eu noto... e como volto a dizer, as informações são aquelas que tenho, toda a gente tem,
percebe-se que há um grande desenvolvimento de nível de indústria de guerra e tudo a nível da Europa, até agora em sintonia com a Ucrânia e tudo isso. Há uma unidade extraordinária com o Canadá e com outros países. Portanto, isso é uma leitura que eu faço muito positiva desta situação, que tem prejudicado os Estados Unidos, mas que temos pena, mas que fortalece os outros. Em relação ao conflito na Ucrânia, já toda a gente percebeu, acho que até o Trump já percebeu, já lhe disseram, que o Putin não quer paz. E agora isto também, como aparentemente havia uma aproximação entre a Rússia e os Estados Unidos, os radicais que estão à volta de Putin vieram começar a sair da toca e a dizer o que pensam. Portanto, agora sabemos o que é que eles querem, foi aquilo que eu sempre disse. A União Soviética é aquilo que eles querem. Portanto, o Putin é um czar vermelho, não é cá czar nenhum. É um czar vermelho. E posso acrescentar outra coisa. E continua a ser muito importante a influência de Alexander Dugin, que tem um livro onde diz abertamente... Sim, isso é o filósofo da corte. Exatamente, que devia ir de Lisboa até Vladivostok. Mas isso é o exagero. Eurásia, isso é o exagero. É o exagero. Sim, mas que é o homem teórico da coisa. Mas o espaço vital das criaturas é a União Soviética. Esse é o objetivo. Isso já ficou claro. Tirando este era tudo, não é? Portanto, isso era tudo. Mas é um homem que é ouvido, é um dos que estão muito próximos de Putin. Agora, o problema é este. É preciso, apesar de tudo, ganhar tempo. Eu acho que a paz não vem de repente, mas é preciso ganhar tempo para quê? Que a Ucrânia tenha os mísseis Taurus, os tais mísseis de cruzeiros, podem causar grandes problemas, podem atingir Moscou a sério. Isso está a ser tudo tratado, está a ser desenvolvido. A indústria de armamento na Ucrânia atingiu um desenvolvimento extraordinário. Os alemães estão a posicionar tropas já no terreno nos Bálticos e tudo isso. E, portanto, isto está-se tudo a movimentar. Agora, não é no sentido da paz. Não há ilusões nenhumas disso. Porque Putin não quer a paz. E é uma asneira estratégica tremenda andar o Ocidente, ou aquele o que resta dele, andar sistematicamente a apregoar a paz, quando do outro lado só vê os tambores de guerra. Portanto, eu não prevejo que haja paz, pelo menos num espaço temporal de um ano. E assim chegamos ao final desta revista da semana, que voltará de hoje 8 dias aqui à DNFM. Está também disponível em dnfm.com e no canal do YouTube. Boa tarde, bom fim de semana.